Boa noite a todos, que Jesus nos ampare, que a sua paz esteja conosco. O nosso tema de hoje, antes eu agradeço a toda a equipe do grupo, do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutter, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Bom? O nosso tema, como eu disse, é a gratidão, e nós vamos falar até às 21 horas, ou bem próximo disso, ok? Eu preparei algum material que, se for o caso, se vocês quiserem, poderá estar disponível para vocês. Eu posso disponibilizar ele no grupo. É um conjunto de 21 slides, 21 transparências em PowerPoint, com o tema da noite de hoje. Para a gente começar a falar sobre gratidão, é importante a gente contextualizar o tema. Hoje, nós vivemos um período em que a gratidão predomina entre as pessoas, entre a humanidade? Não, claro que não. Se nós vivêssemos uma época assim, não haveriam essas guerras que nós estamos ouvindo falar, não haveria miséria, não haveria todos esses problemas, essas dificuldades que nós enfrentamos, que nós passamos. São muitas as dificuldades e nós precisamos aprender a conviver com isso sem fazer parte disso. Então, o período que nós vivemos é um período muito material, muito materialista, né? E esse período, essa dificuldade que nós estamos enfrentando, eles nos revelam, a maioria das pessoas são insatisfeitas com a vida amorosa, insatisfeitas com a vida familiar, insatisfeitas com o trabalho que tem, com o carro que tem, com as pessoas à sua volta, com o dinheiro, com a saúde, com a casa que mora, que nunca é suficientemente grande, bonita, como gostaria que fosse. Enfim, a grande maioria das pessoas vive num estado de insatisfação, e essa insatisfação, ela gera uma ausência de gratidão. As pessoas não são gratas. Podem até ser reconhecidas por algum bem, por alguma coisa que façam, que alguém faça a elas, mas não são gratas. Nós vamos ver isso numa passagem do Evangelho de Jesus, em que ele mostra como que as pessoas são reconhecidas, mas não são gratas. E esse é um problema da humanidade ainda hoje. Era na época de Jesus e é hoje. Não sei por quanto tempo isso ainda vai acontecer, mas o fato é que poucas pessoas são gratas. A gratidão não é uma atitude comum como deveria ser. Pelo menos para nós, cristãos, deveríamos ser gratos pela vida, deveríamos ser gratos por tudo de bom e por tudo de negativo que acontece conosco, principalmente nós espíritas. Precisamos entender as coisas ruins que acontecem conosco. Elas têm uma razão de ser. Pode ser que nem todos os cristãos compreendam isso, mas nós espíritas temos a obrigação de compreender isso. E temos que ser gratos. Gratos por tudo. Gratos por que vem de bom, pelo que vem de ruim, né? Agora, quantos de nós agradecemos todos os dias a Deus pela vida? Quantos de nós agradecemos pelo alimento? Quantos de nós agradecemos pelo trabalho, pelo lar? Quantos? Quantos de nós de manhã agradecemos a Deus? Gratidão, Senhor, por mais um dia. Mais um dia nessa vida, nessa reencarnação. Mais um dia nesse mundo de expiações e provas. Mais um dia de aprendizados que com certeza virão. E ao final do dia agradecer pelo aprendizado que o dia nos trouxe. Pelas provações que possivelmente passamos durante aquele dia. Pelas dificuldades, pelas facilidades, agradecer por tudo de bom que teve, que aconteceu naquele dia. Será que nós temos esse hábito?
São muito poucos. E sabe por que são muito poucos? Porque as preocupações com a vida falam mais alto. Quanto mais nós nos preocupamos com a vida, com as coisas materiais, com as dificuldades materiais, menos nós somos gratos pela vida. Nós somos consumistas, a nossa civilização é consumista. E quanto mais consumistas nós somos, menos gratos. Isso é cientificamente comprovado. Nós vamos mostrar algumas pesquisas científicas, não vamos citar fonte de todas elas, porque não é o propósito nosso hoje, que aí seria a apresentação de uma revisão bibliográfica, e não é esse o caso. Embora alguns estudos foram citados, mas as fontes desses estudos, algumas revisões bibliográficas foram citadas sobre o tema gratidão, mas nem todos nós tratamos como citando as referências bibliográficas, tá? E nós vamos tratar um pouco nesse aspecto, no aspecto científico, que nos traz informações espirituais extremamente importantes, e vamos tratar do ponto de vista do Evangelho e do ponto de vista da doutrina espírita. Eu espero que até às 21 horas seja possível falar tudo isso. Bom, primeiro, nós vamos citar algumas referências, algumas informações e conclusões nossas. As informações primeiras estão num artigo sobre gratidão, publicado na revista, nos Arquivos Brasileiros de Psicologia, volume 61, número 1, de 2009. Ele vem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse arquivo. São duas pesquisadoras, Maria Adélia Mingueli Pietal e Lia Beatriz de Luca Freitas. As duas publicaram, em 2009, uma revisão bibliográfica sobre gratidão, que eu achei muito boa, muito interessante. Essa revisão, ela tira algumas conclusões. Eu vou citar algumas conclusões que elas tiraram das pesquisas, das revisões bibliográficas, e vou colocar algumas conclusões que eu tirei das conclusões delas, né? Então, a primeira que elas citam: a gratidão tem um importante papel no equilíbrio e na coesão social. A gratidão tem um importante papel no equilíbrio e na coesão social. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela gera uma generosidade, ela gera uma atração, ela gera um equilíbrio. Ela faz com que as pessoas se relacionem de forma melhor. E quanto mais o nível de gratidão vai aumentando, quanto mais vai se tornando mais sublime, mais espiritual, ela se aproxima do amor. Do amor ensinado por Jesus. A gratidão, ela vai se aproximar da fraternidade que Jesus nos ensinou. Mas ela é um princípio. A gratidão não é uma consequência. A gratidão, ela nos mostra a necessidade que nós temos, por exemplo, da renovação íntima. Porque a gratidão muitas vezes nos mostra o quanto nós necessitamos ser gratos. O quanto nós necessitamos ser generosos. O quanto nós necessitamos ser melhores. Mas nós temos que praticar a gratidão para perceber isso. Para perceber. Se nós não praticarmos, nós não conseguimos perceber isso. E não é uma prática ocasional. E tem uma cientista que falou isso, uma psicóloga, eu vou citar ao final do estudo. Então, uma outra conclusão que elas tiraram é que a gratidão resulta em bem-estar social. Claro, uma coisa óbvia. Quanto mais gratos nós somos, mais tranquilos nós somos. Mais confiantes nós somos em Deus, mais confiantes nós somos na vida, mais compreensivos nós somos com relação aos acontecimentos da vida. Então, melhora o nosso bem-estar social. Se as pessoas são gratas, elas se relacionam de forma mais harmoniosa. O bem-estar social é isso. Então, a gratidão resulta em bem-estar social. Uma terceira citação que eu achei muito interessante
As raízes da gratidão estão também entre os animais. Veja bem, as raízes estão entre os animais. E tem um estudo que elas usaram para citar isso, que uma pessoa fez com os chimpanzés nos Estados Unidos. A maioria das pesquisas são norte-americanas. E nessa pesquisa, uma pessoa, o pesquisador, ele, observando o comportamento dos chimpanzés, ele disse o seguinte: os chimpanzés não se esquecem das pessoas que trataram deles no passado. Pessoas que deram a ele comida, que deram a ele carinho, que deram a ele aquilo que ele precisava para sobreviver, para viver, eles não são esquecidos. E quando passa muito tempo e o chimpanzé ele reencontra aquela pessoa, ele oferece comida para aquela pessoa. Olha que coisa interessante. Isso é a raiz, da emoção, do sentimento de gratidão. Quer dizer, os chimpanzés se lembram dos indivíduos, de todos eles, que trataram deles no passado e trataram bem. Então eles retribuem essas pessoas com alimento. Aí eu tiro a conclusão espírita mais óbvia que eu poderia tirar. O princípio espiritual traz consigo a essência da gratidão, que é uma coisa óbvia. Isso faz parte da nossa origem divina. A gratidão faz parte da nossa origem divina. Então, no princípio espiritual está a gratidão. Logo, o princípio espiritual se manifesta nos animais dessa forma. Eles não são espíritos, eles trazem consigo o princípio espiritual. E no princípio espiritual está a matriz das virtudes. E a gratidão é uma virtude moral. Então é interessante saber disso. Isso está junto dos animais, a gratidão. Os animais se tratam de maneira semelhante à gratidão em algumas circunstâncias. Nós observamos isso. Claro, predominantemente entre animais da mesma espécie. Mas nós vemos em animais domesticados tratamentos carinhosos de um com os outros. Animais que, teoricamente, seriam adversários, que seriam inimigos, né? Seriam caça e presa, caçador e presa. E, no entanto, num convívio domesticado, eles mudam o comportamento. Uma outra questão do estudo que essas duas pesquisadoras fizeram, eu anotei aqui, a gratidão e os traços de personalidade. Achei interessante também. A gratidão, isso também são conclusões, são 5 outras conclusões que elas tiraram com relação à gratidão e os traços de personalidade. Elas dizem, a gratidão é classificada como emoção, atitude, virtude moral, hábito ou traço de personalidade. As pessoas mais benevolentes são mais inclinadas a experimentar gratidão. Sentem mais empatia. Interessante isso, né? Se a pessoa é mais benevolente, ela tem mais facilidade para sentir empatia, se colocar no lugar do outro e ser gratas. Tem mais facilidade para ser gratas. Eu achei interessante isso. E numa outra pesquisa, que provavelmente está numa outra transparência aqui na frente, mas eu vou antecipar, elas anotaram o seguinte: uma pesquisa feita por professores, por estudiosos norte-americanos em alunos de escola. Então eles trabalharam com meninos e meninas, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, a respeito da gratidão. Eles chegaram a algumas conclusões interessantes. Primeiro, aliás, a principal conclusão, as meninas são mais gratas do que os meninos. E que isso se reflete na idade adulta. As mulheres têm mais tendência a serem gratas do que os homens. Os meninos, desde a infância, a pré-adolescência, eles têm o reconhecimento.
Mas a preocupação deles é muito mais material, é o objeto. As meninas não, as meninas elas tendem a ser mais gratas pelo que recebem, pelos presentes que recebem. Então, as meninas tendem a ser mais gratas do que os meninos, de um modo geral. Outra conclusão deles: pessoas gratas têm mais propensão ao perdão. São mais agradáveis, menos narcisistas, se sentem mais amadas e cuidadas. Então, pessoas que têm mais propensão ao perdão, as mulheres têm mais propensão ao perdão do que os homens. Isso é outro estudo que também não faz parte da palestra, do estudo de hoje, mas faz parte de pesquisas sobre o assunto. Então, as pessoas gratas, elas são mais agradáveis, elas são menos narcisistas, valorizam-se menos e se sentem mais amadas e cuidadas. É interessante isso. As pessoas narcisistas, notadamente narcisistas, são incapazes de expressar a gratidão. E outro aspecto também de conclusão deles: pessoas materialistas têm menos gratidão. Que são as pessoas que se preocupam com o material, com a vida material, com as questões materiais da vida. Elas não têm tempo para pensar na gratidão. Não têm tempo para serem gratas. Infelizmente, isso é como nós vivemos num mundo consumista, uma sociedade materialista consumista, é natural que no padrão de evolução da humanidade hoje, da humanidade encarnada hoje, não há predomínio da gratidão. Uma conclusão minha dessa parte, né? Que é também uma conclusão óbvia: a gratidão é uma técnica para apressar a evolução espiritual. Se nós desenvolvermos a gratidão, nós apressamos a evolução espiritual. Coisa óbvia, não estou criando roda, não estou inventando nada. Isso quem nos diz é a doutrina espírita, e quem comprova o que diz a doutrina espírita é a ciência. Só isso. Essas duas conclusões que eu disse que eu tirei, elas são baseadas na doutrina espírita, nos conceitos espíritas, e são comprovadas pelas pesquisas desenvolvidas pela revisão bibliográfica desenvolvida por essas duas pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Elas citam, as duas citam, um estudo de 2009, também dos Arquivos Brasileiros de Psicologia. Esse estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse estudo tem 4 conclusões que eu achei interessantes. Primeiro, a gratidão é possivelmente um dos fatores de longevidade das pessoas. Nós vamos entender isso depois. Gratidão possivelmente é um dos fatores de longevidade. É que a gratidão auxilia muito na saúde física. As pessoas gratas têm uma saúde melhor. Tendo uma saúde melhor, é natural que elas vivam mais. Natural. Não tem nada de excepcional nisso. Uma outra conclusão desse novo estudo: a gratidão ajuda positivamente na resposta aos acontecimentos da vida. Se ela ajuda positivamente na resposta, ela faz com que as pessoas tenham menos reações negativas. Se tem menos reações negativas, sobrecarrega menos os órgãos vitais. É natural. É natural. E vai viver mais. Compreender melhor a vida. A gratidão, uma outra conclusão delas, aumenta a resiliência das pessoas. Vejam que tudo se relaciona. Tudo se relaciona. Os fatores de longevidade. Aumenta a resiliência, ou seja, aumenta a capacidade de recuperação de uma pessoa diante de um evento negativo. Normal. Então, a gratidão tem uma série de benefícios físicos, não apenas emocionais, não apenas espirituais, mas físicos. E uma última conclusão que ela cita
A gratidão como evolução agradável está associada a estados psicológicos positivos como contentamento, felicidade, ufanismo e esperança. Olha que interessante. Ela está associada a estados psicológicos positivos. Então as pessoas têm mais contentamento, porque compreendem a vida, compreendem o que ocorre de positivo, de negativo, tudo, compreendem por que a vida é como é. Então elas conseguem se desvincular dessas dificuldades e naturalmente têm mais propensão a ser felizes, porque se desligam do negativo. O ufanismo não é orgulho, é diferente, mas tem mais propensão ao ufanismo. Puxa, que bom, né? Superar, poder ficar livre disso. E esperança no futuro melhor, esperança na superação das dificuldades, esperança de que as coisas vão mudar, vão ser melhores. Isso acontece, e acontece com todos nós, quando nós nos colocamos dessa forma. Então, uma outra, dentro desse estudo, desse mesmo estudo, comparam-se a gratidão como uma das 4 virtudes morais, das principais virtudes morais. Cada virtude, na verdade, ela agrega um conjunto de outras características positivas. Então, uma virtude não é uma coisa só. Ela tem muita coisa. Por exemplo, a fé está vinculada a uma virtude chamada fortaleza. Fortaleza, uma das 4 virtudes cardeais. A fortaleza. E a fé faz parte da fortaleza. Só um exemplo, não vou aprofundar nisso não. Então, as virtudes morais a que se refere o caráter de uma pessoa, foram citadas 4 nesse estudo. E a gratidão é uma delas. É a gratidão, a justiça, a generosidade e a coragem. A gratidão, porque ser grato pela vida é grandioso, é importante e nos leva a ser melhores. A justiça, essa justiça está diretamente ligada àquela bem-aventurança de Jesus, a 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça. Esses que são perseguidos por amor à justiça. O amor à justiça é ser justo. Não é amor à justiça material, nada disso. É ser justo. Amor à justiça é justo. Aquele que é justo, ele tem amor à justiça. E se ele é perseguido por ser justo, ele é um bem-aventurado. Porque mesmo sendo perseguido, ele não deixa de ser justo. Por isso ele é um bem-aventurado. Então, a justiça é também uma virtude moral. A generosidade, que está muito ligada com a gratidão, porque ela se vincula muito à gratidão. Muito. Mas a generosidade, ela é uma virtude extraordinária, que faz parte do processo evolutivo da criatura humana, e é necessário ao processo evolutivo da criatura humana. E a coragem. E a coragem. Diz um escritor mineiro brasileiro, o que a vida pede da gente é coragem. O que a vida quer da gente é coragem. E é coragem mesmo. É preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar as provações da vida. Então, coragem para superar as dificuldades. Não é coragem para fazer besteira, não. Coragem para superar as dificuldades. São uma das virtudes morais. E a gratidão está no topo dessa lista. Né? Uma outra pesquisa citada ali, já em outra circunstância, não mais aquele artigo, ela foi de um professor de psicologia da Universidade George Mason. Ele diz o seguinte: existem 3 elementos essenciais para criar sentido e trazer felicidade na vida. 3 elementos essenciais. O primeiro deles é a gratidão. Depois vem outros 2, que são secundários diante da gratidão. Viver o presente com a mente aberta a tudo.
e curiosidade diante da vida. Porque sem curiosidade a gente não aprende. Então é preciso ter curiosidade, é preciso ter a mente aberta. Porque sem a mente aberta a gente não se interessa por coisas novas. Eu jamais me interessaria pelo Espiritismo se eu não tivesse uma mente aberta. Provavelmente nenhum de nós, porque somos muito poucos aqueles que nascemos em berço espírita. Então ele coloca esses 3 elementos para criar sentido e trazer felicidade na vida. Sem isso, a vida pode não ter muito sentido. É preciso ter gratidão, é preciso ser grato a Deus por tudo que se passa na nossa vida. Depois eu vou mostrar um caso que aconteceu comigo a respeito disso. Mas ele fala também que a falta de alegria aumenta o risco de morte. Olha que interessante, a falta de alegria, tristeza, depressão, isso aumenta o risco de morte. E a depressão é quase o oposto da gratidão. É uma ingratidão. Depressão é uma ingratidão com relação à vida. É uma negação da vida, negação de tudo que recebemos. Então a gratidão é essencial na vida. É essencial no desenvolvimento correto, moral da vida. E ele também chega à conclusão: as mulheres expressam mais a gratidão do que os homens. Vejam que já são 2 estudos que atestam a mesma coisa. As mulheres são mais gratas, elas têm mais facilidade de expressar gratidão, porque os homens são mais materiais, materialistas, são mais focados nas coisas materiais da vida, de um modo geral. Já as mulheres não, as mulheres têm uma facilidade maior. No meu celular já deu 2 sinais aqui, conexão lenta. Eu espero que não esteja prejudicando o áudio e o vídeo que está chegando. Se tiver, eu peço a um de vocês que se manifeste. Pode ser no WhatsApp, me dizendo se está ou não prejudicando. Mas aconteceu comigo um fato que eu achei interessantíssimo e que me ensinou muito, 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 muito. Embora eu cometi erros, um erro depois disso, que eu achei que foi falta de compreensão da mensagem que eu recebi. Isso foi por volta de 1988, 89, por aí. Numa cidade do interior de Minas, onde eu morava. Eu passava por uma situação muito difícil, que talvez, na época, eu classificaria como a pior provação que eu estava passando. E no centro espírita, um espírito se dirigiu a mim, coisa que eles não fazem com frequência, mas fizeram. Um espírito se dirigiu a mim, dizendo mais ou menos assim, que eu estava próximo de sorver a última taça de fel da provação que eu estava passando. Estava próximo de sorver a última taça de fel da provação. Foi mais ou menos isso que ele falou. E depois ele disse assim: lembre-se, por pior que seja a máscara do mal, ele sempre vem para o bem. Eu assustei com aquilo. Por pior que seja a máscara do mal, ele sempre vem para o bem. Eu escrevi isso na última página da minha agenda daquele ano. Porque eu tenho o hábito de usar a agenda anualmente e anotei na agenda. Falei, puxa vida. E de fato, naquela semana aconteceu um fato profundamente lamentável que apenas colocou fim a um ciclo, e eu, analisando o fato alguns anos depois, eu percebi o quanto aquilo me fez bem. Foi um mal que eu considerei terrível, e alguns anos depois eu percebi o quanto me fez bem, como foi bom para mim que aquilo acontecesse. E o Espírito estava certo.
por pior que seja a máscara do mal, ele sempre vem para o bem. Isso é um fato. Porque o mal não pertence, não tem origem divina. Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem, ou é uma forma imperfeita do bem. Pode parecer esquisito isso, mas é isso. E ele sempre vem para o bem, porque nós estamos em um aprendizado, a vida é um aprendizado. Então as pessoas que ainda não sabem fazer o bem, fazem o mal. Para elas, elas estão fazendo o que elas acham que é o bem para elas. Não é, mas acham que é. Mas é uma escola. É uma escola. Então, conclusão que eu tirei disso, nós temos que ter gratidão a Deus por tudo que recebemos, inclusive pelo mal que recebemos. Eu tenho que dizer sempre, gratidão, meu Deus, por aquele episódio ter acontecido. Gratidão. Porque para mim foi importante e foi positivo, muito positivo. É assim, é a vida. Assim é a vida. Só nos acontece o que tem de acontecer, nos disse Divaldo Pereira Franco certa vez. Só nos acontece o que tem que acontecer. A não ser que a gente faça algo para que aquilo aconteça. Se a gente fizer algo errado, vai acontecer um errado. Mas a gente não está aqui para fazer algo errado. Portanto, se nós não fizermos nada de errado, o mal que nos acontecer é apenas aquele que está programado para acontecer. E ele tem uma função. E essa função não é maligna, não é maléfica. O mal que nos acontece, por pior que seja a sua máscara, ele sempre vem para o bem. Então, nos acontece o que tem que acontecer e nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Temos que ser gratos a Deus. Vou deixar um pouco essas pesquisas e vou passar para uma questão do Evangelho de Jesus, que nos revela, em um estudo de Cairbar Schutter, a relação entre o reconhecimento e a gratidão. Ela está no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, itens 11 a 19. Versículos 11 a 19. Eu vou ler para vocês. Depois nós vamos fazer um comentáriozinho a respeito. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar ele numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Jesus, logo que os viu, disse-lhes: Ide, mostrar-vos aos sacerdotes. E em caminho foram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Perguntou Jesus: Não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, tua fé te curou. Ele era um samaritano, era o único samaritano. E Jesus faz questão de lembrar isso. Ele cutuca os judeus, porque o único que voltou não era judeu, era samaritano. Era odiado pelos judeus. Mas foi o único que soube expressar sua gratidão a Deus pela cura. E chega a Jesus dando glória a Deus. Não a Jesus, a Deus. E Jesus coloca isso em evidência. Onde estão os outros 9? Só um. Cairbar Schutter faz um comentário e alguns tópicos que ele coloca nos trazem exatamente para o dia de hoje, para a sociedade de hoje. O mundo está cheio de reconhecidos, mas vazios de gratidão. E de fato, o mundo está cheio de reconhecidos. As pessoas reconhecem os favores, reconhecem as benécias, reconhecem as atitudes benevolentes que alguém fez para com ele,
reconhecem o auxílio, o amparo, reconhecem tudo, mas não são gratas. São reconhecidas, mas não gratas. Elas não agradecem. Não precisa agradecer a quem fez o bem, agradece a Deus por ter encontrado alguém que lhe fizesse o bem, alguém que a amparasse, mas não fazem. Vou embora. Ah, legal, me ajudou, gostei, estou seguindo minha vida. Só um voltou para expressar gratidão, mas todos reconheceram-se curados por Jesus, porque foram embora. Assim são as pessoas no dia de hoje. Continuam sendo assim. Reconhecem os benefícios que receberam, mas não voltam para agradecer a Deus, para ser gratos a Deus, porque alguém lhes beneficiou de alguma forma. Esse é um hábito que nós precisamos ter e desenvolver cada vez mais. A gratidão, ela precisa deixar de ser uma retribuição a algo que nos foi feito para se tornar uma atitude que permeia nossas vidas a cada instante. Então, não é a pessoa me ajudou, eu vou dar um presente no aniversário dele. Isso aí não é gratidão, isso é sentimento de obrigação. Não, eu vou dar um presente porque ele me ajudou a arrumar esse emprego, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou dar um presente para ele no aniversário dele ou dela. Sei. Vou dizer, isso é retribuição por você ter me ajudado. Então pronto, paguei a dívida. Não é isso, gratidão não é isso. Claro, paguei a dívida aí é mental, né? Mas isso não é gratidão. Isso é reconhecimento e uma retribuição. Como se faz na maioria dos casos em presentes de Natal. Presente de Natal não é sinal de gratidão. É quase que uma obrigação. Eu tenho uma lista de pessoas que eu tenho que comprar presentes. Isso não é gratidão, absolutamente. Isso não expressa o pensamento de Jesus. Isso não expressa. Carre Bachuta, eu disse nessa sua obra que como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Interessante, né? O reconhecimento é o princípio da gratidão. Ele é necessário para que haja gratidão. Sem reconhecimento, não há gratidão. Aí se relaciona talvez um pouco com o nível de consciência. Uma pessoa em consciência de sono, talvez ela não tenha reconhecimento sobre o benefício recebido. Mas com uma consciência desperta, lúcida, ela tem o reconhecimento de que alguém lhe fez bem. E ela pode, a partir daí, desenvolvendo o seu nível de consciência, ser grata àquela pessoa. Pelo bem recebido, pela gentileza. Basta uma gentileza, não precisa muita coisa, né? Então, onde chega o reconhecimento, quando ele chega no seu nível mais elevado, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Onde aquele chega a seu nível mais elevado, essa começa a se desenvolver. Quando o reconhecimento chega no ápice, no máximo do seu desenvolvimento, começa a gratidão. Então é preciso ser reconhecido. É preciso ter reconhecimento para ter gratidão. Então, que ótimo que a maioria das pessoas tem reconhecimento. Porque tendo reconhecimento, elas vão futuramente ter gratidão. Porque se não tivessem o reconhecimento, não tinha nem previsão de algum dia ter gratidão. E o reconhecimento, ele não é todo mundo que tem. Não é todo mundo. Porque as pessoas que vivem em estado de consciência de sono têm muito pouco reconhecimento. Mas tem alguma coisa, porque isso está no princípio espiritual. Vejam os chimpanzés. São um exemplo de que o reconhecimento, eu reconheço aquele moço, ele me deu comida, eu vou dar comida para ele também. É o reconhecimento que está na raiz da gratidão e que está no princípio espiritual. Então, o reconhecimento é importante. Não pode dizer que ele seja algo negativo, não, ou que ele deixe de ser positivo, que ele deixe de ser importante. Não, ele é importante. Ele é importante.
Porque no processo evolutivo ele vai, algum dia, se tornar gratidão. Um outro moço, um japonês, acho que ele é japonês, ele foi o criador da Seishonoye. Ele desencarnou nos anos 80 ou 90, alguma coisa assim. Ele disse uma frase muito interessante. Ele falava, né? Expresse gratidão com palavras e atitudes. Sua vida mudará muito de modo positivo. Uma grande verdade que ele falou. Expresse gratidão com palavras e atitudes. Sua vida mudará muito de modo positivo. Interessante, né? Interessante. E isso se explica porque o ato de gratidão, sendo uma ação positiva, ele vai atrair também ações positivas. Isso é a lei de causa e efeito. Isso é a lei de causa e efeito. É natural. Se eu tenho uma atitude de gratidão, eu estou jogando para o universo gratidão. O que eu vou receber em troca? Gratidão. É natural. É natural. Então é preciso compreender isso. É preciso compreender. É dando que se recebe. Se eu dou gratidão, eu recebo gratidão. Voltando um pouco para essas pesquisas, algumas eu coloquei aqui os nomes dos pesquisadores, outras não, mas elas estão ligadas à pesquisa das duas pesquisadoras lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alguns benefícios. Tá? A gratidão pode tornar as pessoas mais felizes e mais positivas. Porque é a emoção do agradecimento, a energia do agradecimento. Ser grato é uma energia positiva. Ser grato nos ajuda a ser mais leves, mais saudáveis, mais sadios, mais tranquilos, mais felizes. É natural. Nos aproximamos mais da felicidade, a tal felicidade. Ser grato não é ser materialista. Ser grato é ser espiritualista. E sendo espiritualista, nós superamos com mais facilidade as nossas dificuldades. Mas segunda, a gratidão pode ajudar a superar desavenças, mágoas e ressentimentos. Ou seja, pode nos dar uma paz interior. Ajuda a superar as desavenças, mágoas e ressentimentos. É muito importante. Acumular mágoa é terrível. Acumular desavença, acumular ressentimentos nos causam doenças. A gratidão é o oposto disso. Gratidão é saúde. Gratidão é saúde. A gratidão, essa conclusão é de Robert Emmons. Ele é citado pelas duas pesquisadoras do Rio Grande do Sul. A gratidão pode fazer bem à saúde. Ela melhora o bem-estar físico, melhora o sono. As pessoas mais gratas dormem melhor, dormem com mais facilidade, se desvinculam das coisas, dormem com mais facilidade, é natural. Melhora o sono, melhora a pressão arterial, não tem hipertensão, tem mais dificuldade para ter hipertensão, porque são mais tranquilas. Então, quanto mais nós praticamos e desenvolvemos a gratidão, mais nós vamos regulando de forma positiva o nosso organismo. Então, ela reduz pressão arterial em níveis saudáveis, ela reduz a depressão ou elimina a depressão e o estresse. Ela aumenta a disposição física. Então, a pessoa caminha mais, faz mais atividades, tem mais disposição física. Essa pesquisa é do professor de psicologia da Universidade da Califórnia, em Davis. O nome dele é Robert Emmons. Citado pelas duas pesquisadoras do Rio Grande do Sul. Uma outra questão, também citado por elas. A gratidão é uma forma de evoluir.
pois nos ajuda a reconhecer os benefícios que recebemos e a sermos mais altruístas. A gratidão nos leva a ser mais altruístas, a ser mais espiritualistas, a ser melhores, a ser pessoas melhores. Essa pesquisa foi publicada em 2009, uma pessoa chamada De Steno, não sei quem é, a revista Current Directions e Psychological Science, não sei se é assim que lê não, mas é assim que está escrito. Uma outra questão do mesmo Robert Emmons, conclusão tirada por ele também, reconexão com Deus, sem falar em religião. A gratidão pode nos ajudar a sintonizar com Deus e a colaborar com Ele na sua obra. Olha que interessante. Não sei qual era a religião dele, mas provavelmente daquelas religiões típicas dos Estados Unidos. Reconexão com o espiritual. A pessoa se conecta com o espiritual. Ele interpretou dessa forma. Mas é isso, é a conexão com o espiritual. Isso auxilia muito no processo de desenvolvimento espiritual da pessoa e da saúde física, porque a saúde, assim como a doença, vem de fora para dentro. Nós somos produto do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas emoções, das nossas energias. Nós somos produto disso. E aí, outra conclusão é que a gratidão, outro benefício, que são benefícios da gratidão, pode promover uma perspectiva mais positiva da vida. A gratidão faz com que a pessoa possa responder melhor aos acontecimentos da vida. Foi dito antes já. Então são alguns benefícios. A primeira lista de benefícios, eu fiz 2 listas de benefícios da gratidão pesquisados por essas pessoas. A segunda lista tem 5 pontos e um 6º ponto que é uma outra conclusão. Primeira, a importância social, que já foi falada, é um fator social, é um fator de coesão social. A gratidão resulta em bem-estar social, como nós já vimos para trás. A gratidão leva as pessoas a agir de forma virtuosa ou altruísta. Também já vimos essas conclusões. Aqui eu estou repetindo porque estou colocando na forma de benefícios que a gratidão tem para conosco, nas nossas vidas. Ela gera bom humor e otimismo nas pessoas, ela traz o ajuste e harmonização mentais, sociais, a convivência, e ela independe das crenças religiosas. Mas um detalhe, ela amplia a fé que por sua vez amplia a capacidade de manifestar a gratidão. Veja que há uma reciprocidade entre gratidão e fé. 2 virtudes morais. A gratidão, que faz parte da virtude fortaleza, e a fé, que faz parte da virtude fortaleza, e a gratidão, que é uma virtude moral. Então, é interessante essa colocação, porque existe uma inter-relação entre energias, entre atitudes mentais. Existe uma inter-relação, fé e gratidão. Assim como entre a fé, a esperança e a caridade. A fé é mãe da esperança e a caridade. A gratidão também, de certa forma, porque a gratidão nos leva a essas situações, nos leva a ter mais esperança, como diz uma outra conclusão anterior que eu já citei. Se ela nos leva a mais esperança, e quando ela é elevada a níveis mais elevados, ela se confunde com o amor que Jesus nos ensinou, o amor fraterno, que se expressa da melhor maneira pela caridade. Então, a gratidão está intimamente relacionada à fé, esperança e caridade. É uma coisa óbvia. Então, como é que nós poderíamos dizer, puxa, eu preciso aumentar a minha fé? Seja grato. Seja grato. Eu já ouvi pessoas falar, o que eu faço para aumentar a minha fé? Eu não sei o que eu faço. De onde que eu vou tirar a fé? Seja grato. Seja grato à vida, seja grato a Deus por tudo, que a fé vai aparecer, ela vai se manifestar de uma maneira tranquila. E é assim mesmo.
É assim. Aí chega uma pesquisadora, aqui, professora de psicologia da Universidade da Califórnia, em Riverside. O nome dela é Sonja Lyubomirsky, não dá para ler não. Sonja. Ela diz assim: para colher os frutos da gratidão, é preciso exercitá-la constantemente. Se você fizer isso regularmente, se você não fizer isso regularmente, não vai obter frutos. Ela diz assim: é como se você fosse à academia de ginástica uma vez por ano. Vai ganhar o quê com isso? Não vai ganhar nada. Exercer a gratidão uma vez por ano é a mesma coisa que nada. Você tem que exercer a gratidão sempre que possível. E começando agradecendo a Deus diariamente, pelo dia, né? Pelo dia. Então, alguns pontos que eu tirei dessas conclusões para dizer como cultivar a gratidão. Algumas coisas. Primeiro, reconhecer os benefícios que nós recebemos. Reconhecer os benefícios. Nós precisamos aprender a reconhecer e sermos gratos por termos recebido esses benefícios. Gratos a Deus e gratos a quem nos beneficiou. Não precisamos ir lá dizer para ele: olha, eu sou grato pelo que você fez. De repente, pode ser importante. Mas nós podemos fazer isso intimamente, fazendo uma oração por quem nos beneficiou. Pedindo o amparo para ele, pedindo a proteção, o auxílio, para que ele continue a ser assim. Ser grato às pessoas que amamos e àquelas que nos amam. Ser grato aos espíritos amigos que velam por nós diariamente, sem que nós os vejamos. Ser grato à vida, aos pais, à família, aos amigos, aos bens, aos talentos e auxílios que Deus proporcionou. Ser gratos aos adversários, ao sofrimento, à dor decorrentes das provas retificadoras e renovadoras. Ser gratos. Isso são formas de nós cultivarmos a gratidão. E a gratidão a Deus, gratidão pelas dores, porque o sofrimento nos faz caminhar. Então temos que ser gratos pelas dores, pelas dificuldades pelas quais passamos. Agradecer a Deus pela reencarnação, pela vida, porque a vida é uma escola de oportunidades, de resgates das faltas do passado e de aprendizados para o futuro e para o presente. Então temos que ser gratos a Deus. Ser gratos a Deus por cada dia, porque cada dia Deus nos confere oportunidades que às vezes são únicas. E nós não podemos deixar passar as oportunidades que Deus nos confere. Agradecer por tudo a Deus, porque tudo faz parte da misericórdia divina. Paulo de Tarso nos disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Interessante, né? Em tudo dai graças. Não importa se é positivo, se é negativo, não importa. É importante dar graças. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, mas se não der, paciência. Um pensamento de gratidão, no que diz respeito à evolução espiritual, um pensamento de gratidão, às vezes, é uma oração das mais extraordinárias. Agradecer a Deus por um episódio, por uma cura, por alguma coisa, por uma provação superada, por ter forças para superar uma dificuldade. Isso é uma das mais perfeitas orações que se pode fazer. O ato de agradecer, de estar em estado de gratidão, é uma das mais poderosas ferramentas da lei de atração, porque a gente sente a gratidão e ela volta para nós. Nós emitimos o pensamento de gratidão e ele volta, aumentando a nossa capacidade de ser gratos. Isso eu li há muitos anos atrás num livro de Anne Besant, sobre, acho que o título é o Karma. Ela disse assim: o karma é mais ou menos assim, você emite pensamentos, sons, palavras, mas pensamentos, esses pensamentos saem de você, se misturam no éter, acho que foi éter que ela usou o termo,
a outras formas, pensamentos semelhantes à que você emitiu e voltam para você, aumentando a sua capacidade naquilo que você emitiu, naquela vibração. Eu nunca esqueci isso. Talvez as palavras que eu falei não são as mesmas que Anne Besant escreveu no seu livro. Eu tenho esse livro guardado ali. Estou até precisando ler ele de novo. Não que ele não é um livro espírita, absolutamente. Mas ele me interessa pelo tema dele, karma. E eu achei muito interessante porque, na verdade, ela está falando da lei de atração, da lei de causa e efeito. Ela relaciona karma à lei de causa e efeito. E a gratidão é exatamente isso. O que acontece com a gratidão é isso que ela falou que acontece com o karma. Nós emitimos o sentimento, a emoção, o pensamento de gratidão, ele sobe, vai ao plano espiritual e retorna através dos bons espíritos, através das energias vinculadas a essa mesma tonalidade, essa mesma vibração de gratidão e aumenta a nossa capacidade de ser gratos. Olha que coisa linda. E aí, eu coloquei uma outra frase aqui. Desenvolvimento moral e espiritual e gratidão. A lei da gratidão, eu coloquei lei, mas é lei. É um princípio natural de ação e reação, sempre iguais em sentidos opostos. É isso. É o que eu falei da Anne Besant e o karma. Prima irmã do amor está diretamente relacionada com a sua prática e desenvolvimento. Estimula e é estimulada pela fé. Quem ama, pratica. Dá menos. Quem ama a prática. Quem a pratica dá menos importância aos bens materiais, se torna mais altruísta. É natural. É natural. Se nós vibramos gratidão, nós nos tornamos cada vez mais pessoas gratas. Mas não é para vibrar gratidão uma vez por ano, como disse a pesquisadora. Não é não. É permanentemente. Quanto mais nós somos gratos, mais nós nos tornamos melhores. Quem não quer ser melhor? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em ser melhor, em superar suas dificuldades, em ser cada dia melhor do que o outro. A melhor maneira de ser assim é ser grato. Então vamos ser gratos. Ser gratos a Deus por tudo. E aí nós vamos conseguir ser os verdadeiros espíritas. Os verdadeiros espíritas. Eu vou falar só mais uma coisa por causa dos 2 minutinhos só que faltam. Então eu coloquei aqui em 3 transparências que eu peguei na internet. Eu não me lembro em qual livro, qual artigo que eu peguei isso não. Mas eu vi 3 maneiras de exercitar a gratidão no dia a dia. No dia a dia, pelas coisas, pelas atitudes. 3. Primeiro, ela segundo o autor, ela é interessante com crianças, para desenvolver a gratidão em crianças. Você cria uma colagem com tudo que lhe inspira gratidão. Tudo, qualquer coisa que lhe inspira gratidão. E coloca no lugar destacado da casa. Quem falou isso foi Robert Emmons, o norte-americano, psicólogo. Ele que fez essa pesquisa, ele que escreveu isso. Ele diz assim, uma técnica que funciona bem com crianças é criar uma árvore de agradecimentos na porta da geladeira ou na parede. A árvore, desenha-se a árvore e coloca folhas. Folhas de adesivos coladas todo dia para agradecer por tudo. Agradecer por um irmãozinho novo que chegou, agradecer por um passeio na rua com o cachorro, agradecer pelos gatinhos, agradecer por qualquer coisa. Agradecer, estimular a gratidão. Mas isso pode ser feito também para os adultos, não precisa ser arvorezinha colada na geladeira. Pode ser na porta de dentro do guarda-roupa, se não quiser que ninguém veja. Ou pode ser na porta de fora, na face de fora do guarda-roupa, não tem problema.
e ali colocar o que foi motivo de agradecimento no dia de hoje. Eu sou grato a quê no dia de hoje? Faz um post-it, escreve, prega lá. Essa é a primeira técnica de exercício de gratidão. Lembrar dos agradecimentos e exercitar a gratidão. Uma outra técnica é, diariamente, escolher alguém, uma pessoa qualquer, uma pessoa íntima, uma pessoa que se relacione de alguma forma. Pergunte a si mesmo, o que eu recebi dessa pessoa? O que foi que eu recebi dela? O que é que eu lhe dei? Que problemas eu causei a essa pessoa? Não problemas, ou de repente problemas que ela causou. A pessoa causou. Ele não fala problemas que ela causou, ele fala problemas que eu causei. Ele diz que isso pode nos levar a descobrir que nós devemos muito mais aos outros do que nós pensamos, que precisamos ser mais gratos às pessoas. E, para finalizar, ele sugere que uma vez por semana, concentrar-se na gratidão, uma vez por semana. Ele diz que concentrar uma vez por semana é mais eficiente do que concentrar todo dia. Mas, de repente, concentrar uma vez por semana ou menos. E aí fazer um relatório da gratidão daquela semana. Ou, se for do dia ou de 2 dias, concentra. Ele acha que uma semana é melhor porque nem sempre a gente vai dar valor a tudo que diz respeito à gratidão. De repente, com uma semana, a gente vai dar valor só ao que realmente é mais importante. E a conclusão que ele chegou é que as pessoas que faziam isso com frequência se tornaram pessoas mais felizes, mais gratas, aprenderam a ter mais gratidão por tudo, por tudo. Eu vou parar por aqui porque eu já passei da hora. Peço desculpas pelos 2 minutos. Agradeço a todos pela atenção que tiveram comigo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.